bem. Pessoal, vai tocando aí o aviãozinho enquanto eu acerto aqui. Hoje nós vamos falar o seguinte. Quando te perguntam, o que você faz? Uma festa, num negócio assim. Qual é a sua resposta? Será que ela podia ser melhor do ponto de vista de, já que eu estou aqui, vão aproveitar para conquistar mais alguns corações e mentes? Então vamos falar do meu assunto predileto, que é comunicação. E para isso, justamente, eu tinha pego aqui 4 ou 5 exemplos, mas agora eu vou falar para vocês, né? Vou falar para vocês. Deixa eu só pegar eles aqui para eu ficar na minha frente. Muito bem. Gil, nessa situação, você está lá numa festa, num churrasco, sei lá, alguma coisa lá, você conhece algumas pessoas, não conhece outras, e alguma dessas outras pessoas que você não conhece está ali num papinho e pergunta para você, o que você faz? Qual é a sua resposta? Eu gosto de responder que eu transformo vidas. Eu só trabalho com transformo vidas. E sempre, dessa forma, sempre gera a oportunidade de uma continuidade de despertar na pessoa o interesse pela conversa. Sem dúvida. Eu achei muito interessante, porque a gente não pode se esquecer que, levando em consideração uma imagem já pré-estabelecida que existe do treinador, do personal trainer... Eu estou te ouvindo baixo, Gil. Não sei se é meu aqui. Pessoal, escreve aí, vocês estão ouvindo o Gil baixo? Vê se melhorou assim. Tá melhor? Tá um pouco, porque o meu volume está no máximo. Eu estou te escutando super bem. Peraí. Então já sabemos. Não, o problema é aqui. O problema é aqui. Deixa eu começar de novo. Ótimo. Não, o pessoal está te ouvindo bem, perfeito. É que eu estava preocupado que eles não tivessem. Mas pode esquecer que muitas pessoas imaginam o treinador como sendo... Não. Pode falar. Bom, muitas pessoas imaginam um treinador como sendo aquele cara completamente corpo, aquele cara que só pensa em malhar, aquele cara que só pensa em falar barriga trincada, corpo sarado. E para a grande maioria das pessoas isso não vai ser um atrativo. Isso pode ser, inclusive, no momento inicial, gerar uma certa repulsão pelo contato, porque a pessoa já vai imaginar aquele treinador estigmatizado muitas vezes pela mídia, pelo próprio processo de trabalho de comunicação que de forma coletiva a gente realizou. Então, eu acho muito interessante a gente pensar numa forma alternativa e que desperte a curiosidade no outro, sempre. Então, Maravilha. Então, é exatamente isso que eu vou trazer, que eu vou trazer uma visão sobre isso e uma técnica que a pessoa pode usar, né? Que obviamente não é só para no momento que você vai responder essa pergunta, mas isso é uma coisa comum, né, acontecer. Mas também na hora que você vai criar lá a sua bio no Instagram, a sua bio no Facebook, sei lá o quê, você considerar essa possibilidade, que é uma técnica chamada one-liner, que seria assim uma linha, mas não é uma linha só. É uma sentença, é uma coisa concreta, curta e que tem uma estrutura. Então, mas vamos começar vendo algumas coisas. Então, o que eu ia mostrar aqui, que agora eu vou ter que ler, uma delas é aquela que eu já tinha comentado, acho que na última, né, a última você fez sozinho, na anterior, a última que eu estive. A penúltima.
que era lá uma bio de um personal aí do Instagram, que era aquela, né, forçadíssima, né? Ensino mulheres de 25 a 45 anos a emagrecer de 5 a 10 quilos em 36 horas. Né? Então, se você pensar, vamos brincar agora, pensa esse personal, era homem, respondendo isso na situação da festa. Né? O mais provável é que a pessoa que perguntou, se tivesse mais gente ali, um grupinho, ficasse com aquela cara de mas como que é isso, né? Mas assim, mais de incredulidade do que de realmente uma curiosidade, porque parece. Agora, tem uma outra aqui que essa aqui é até do nosso amigo, do Rômulo. Eu peguei a do Rômulo, vou cortar a dele. Criador do Vigox, Vigox. Criador do Vigox, personal trainer do ano do CREF 2017, lá na região. Colunista Rádio CBN. E te ajudo a ter mais saúde e performance com treinos de poucos minutos. Tudo bem. Então aqui, eu não estou entrando ainda no online, mas uma observação. É muito comum, e eu peguei como exemplo mesmo, peguei de alguém que é nosso amigo para não ter gorado, é muito comum esse tipo de coisa. O quê? O profissional fala dele primeiro e depois fala alguma coisa que interessa para o possível cliente, para o prospect e tal. Né? Nesse caso, ainda tem o negócio do Vigox. Ninguém sabe o que é o Vigox. O Vigox não vai criar curiosidade da pessoa que está rodando ali. Personal, olha, Vigox. Né? O cara não vai parar, procurar na internet, clicar no link para descobrir o que é o Vigox. Então, na verdade, você não está comunicando direito. Você não está comunicando, você não está falando o que a pessoa que está rodando ali na internet quer ouvir. O que ela quer ouvir existe aqui uma solução para o meu problema? Pronto, basicamente é isso. Ou seja, a ordem aqui deveria ser invertida. E eu peguei isso como exemplo, que a imensa maioria das bios são assim, começam falando, não vou falar do negócio da foto, que a gente fala sempre, de o cara fortão sem camisa, a menina sarada de biquíni e tal, a personal, falar da linguagem, né, e da forma de apresentar. Então, uma coisa importante, você que está nos ouvindo aí, olha a sua bio e vê se você não está falando de você, ao invés de falar alguma coisa que interessa para o cliente. O cliente não te conhece, o prospect. Ele quer alguma coisa. Qual é o problema? Qual é o problema? Muito bem. Uma outra aqui, que daqui a pouco eu vou relacionar essas aqui com o nosso one-liner. Que também é muito comum. Essa aqui, peguei uma qualquer. Treinador, tem o nome da pessoa, treinador pessoal, treinamento funcional, avaliação física. Tá? Então aqui, uma vantagem, falou que é um treinador pessoal, tudo bem. Porém, você pode fazer isso lá no nome, Marcos Tadeu Personal. E aí você ganha uma linha. O espaço é curto, né? Se for no Instagram, por exemplo, você ganhou uma linha. E aí depois você fala qual é o problema. Porque, gente, ninguém compra treinamento funcional ou avaliação física. O que interessa você falar treinamento? Só isso, treinamento funcional, avaliação física. Ninguém que está fuçando lá, procurando um personal na internet, está querendo comprar treinamento funcional e avaliação física. A pessoa está querendo comprar ou procurar uma solução para o problema dela. E existem problemas aí diversos. Você pode, justamente que a gente se fala, você ser especialista em um deles. Muito bem, o último que eu tenho aqui é um que já é diferente. Tem o nome da pessoa, do profissional. Te ajudo a chegar aos 40 anos melhor do que você estava aos 20. Programa 40 melhor que 20. Não. Aí depois não tem nada, não tem o número do CREF, é outra coisa, né? O número do CREF, formado educação física, não tem nada. O que tem é isso. Tá? E depois, obviamente, o contato, etc. Então vejam que diferença radical.
te ajudo a chegar aos 40 anos melhor do que estava aos 20. Isso, dependendo se eu sou uma pessoa de 40 anos, nesse caso é uma treinadora, de repente uma mulher de 40 anos, 40 e poucos anos, ou que está chegando aos 40 anos, na verdade, 35, eu vejo isso, fala comigo, me relaciono ali, olhando aqui. Muito bem. Agora imagina a seguinte situação. Você está na festa lá, sei lá, num encontro, numa palestra, e no cafezinho da palestra, e você pergunta para alguém lá, então vou dar um exemplo fora nosso aqui. Você pergunta lá para alguém, que você está ali, está servindo o cafezinho para você na mesa do coffee break, e tem alguém do seu lado, meu nome é Tadeu, e o seu, João, blá, blá. Ô João, o que você faz? E ele responde assim, eu sou chefe de cozinha e eu atendo em domicílio. Legal. Provavelmente você vai continuar ali o papo, tá? Nossa, eu adoro. E você fez faculdade, qualquer coisa, adoro cozinhar, qualquer coisa desse, um papinho. Muito bem. Olha a diferença na mesma situação. Eu sou Tadeu, você, João. Ô, João, o que você faz? De alguma coisa mais ou menos assim. Sabe hoje em dia que vamos esquecer a pandemia, tá? Estou falando. Sabe hoje em dia que é comum as pessoas não terem mais aqueles momentos de confraternização em casa, de receber os amigos, porque é tudo muito complicado, muito difícil? Pois é, eu atendo, eu faço jantar, eu sou um chefe que vai na casa das pessoas e faço a comida e me responsabilizo por tudo isso, para que as pessoas possam conviver, trocar ideias e curtir os amigos e os familiares sem se preocupar com a comida, com a administração de tudo, com a limpeza. Se eu estou realmente, Tadeu, falando com alguém no cafezinho, eu ia imediatamente, para você ter um cartão aí, porque essa ideia não é ruim, vou falar com a minha mulher, vou falar para ver, porque me agradou essa ideia, de eu reunir os amigos e poder curtir os amigos sem ter toda aquela coisa, né? Muito bem, isso é um exemplo do que eu estou falando. Agora vamos mudar então um pouco para uma situação hipotética também, de personal, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? O que você faz? Alternativa A, sou personal, que é o que provavelmente acontece na maioria. E aí, provavelmente, a pessoa, nossa, tal, eu parei de fazer exercício, aquele papo tal, né? E pode gerar um papinho tal, pode até gerar alguma coisa, mas depende muito de você dar a sorte da pessoa que está na sua frente ser do perfil que você atende, que você tem a preferência, a especialidade e tal. Uma outra alternativa, o que você faz? E a personal responde. Sabe essas pessoas que querem emagrecer, precisam emagrecer, fazem um monte de dietas, mas nunca conseguem? Não gostam de se exercitar? Eu ajudo essas pessoas a emagrecer sem dieta radical, com uma alimentação tranquila e fazendo apenas 15 minutos de exercício por dia. Assim, elas emagrecem, atingem o objetivo e melhoram os seus hábitos e adquirem hábitos mais saudáveis para sempre. Esse é um exemplo de um onliner. E aí tem uma estrutura. Fala, Van, tudo bem? Van, o que eu estou falando hoje vai ser incluído na certificação nível 2 lá, que você, né, já, para vocês que fizeram, isso já faz sentido o que eu estou falando, vocês já entendem, mas vai ser especificamente incluído dessa forma que eu estou falando hoje, está um pouco mais específico. Mas, enfim, esse é um exemplo do online, de uma resposta para engajar uma conversa. E o que pode acontecer nesse exemplo que eu dei? Pode ser que aquela pessoa não seja, né,
ela não tenha problema, não esteja procurando emagrecer, né? Nem esteja ali na coisa, esteja tranquilo e tal. Mas certamente vai gerar o efeito daquela pessoa falar, pô, eu conheço alguém, na cabeça dela lá, eu conheço alguém que pode se interessar por isso. Tem um amigo, tem uma amiga, tem alguém, tem minha mulher, blá, 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 né? Então, esse é o poder do negócio. Qual é a estrutura? Tá? Isso aí não é tirar da cabeça. Qual é a estrutura? 3 pontos. Lembre que é uma coisa curta, é uma resposta. E você vê como ela é parecida aqui. Tadeu, como é que eu transformo tudo isso? Isso aí não cabe no Instagram, tudo isso que você falou. É legal pra caramba, mas não cabe no Instagram. Você vê como isso é parecido com o Te Ajuda ao Chegar aos 40 anos? Você pegou a parte central ali, né? E colocou ali. Você está no papo e você pode falar um pouco mais. Ali você coloca a parte central. Qual é a parte central? Qual é a estrutura normal? O problema, você fala sobre o problema para gerar atenção. A solução que você tem para aquele problema e o que vai acontecer com a pessoa se ela adotar essa solução, se ela deixar de ter aquele problema. Mas muito rapidamente é isso que você está falando. Eu falo, sabe essas pessoas que precisam emagrecer, mas não conseguem, não gosta, não faz, tem um monte de dieta, já fez um monte de dieta e não conseguiu? Problema. Um monte de gente se identifica, por exemplo, com isso, no caso do emagrecimento. Ou, sabe aquelas pessoas que têm dor nas costas, cortam sempre? Não. Pois é, eu ajudo essas pessoas a diminuir as dores nas costas, a resolver esse problema com apenas 15 minutos de exercício diário, assim elas podem voltar a ter uma vida normal, aproveitar, fazer esportes e tal, e sem esse problema, sem ter que carregar remédios para todo lugar e tudo mais. Problema, a solução que eu tenho para isso, de uma forma simples, direta e rápida, né? E por que essa solução vai ser legal para a pessoa, o que ela vai ganhar. Então, no caso aqui do Te Ajuda ao Chegar aos 40 anos, né? O que você faz? Sabe, pessoas que estão chegando aos 40 anos, mulheres como você, começam a se preocupar que o corpo está mudando, pois é, eu ajudo essas pessoas com apenas 30 minutos de exercício, associação online, blá, 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 blá. Assim, elas podem chegar aos 40 anos tão bem no corpo como quando tinham 20, 25 anos. E isso hoje é uma coisa fácil, uma coisa tranquila. Está aqui, inclusive, conosco a Nancy, que usa isso, né? Ontem mesmo ela publicou um TBT dela aos 25 anos e dela agora aos 50. Então é um apelo. Mas a forma é essa, apresentar o problema, porque a solução que você tem, tudo em palavras, papo comum ali, papo tranquilo. E o que isso faz, essa solução, o que ela traz de benefício real para a pessoa. Pode voltar à vida, consegue emagrecer sem ter dieta radical, pode isso, pode aquilo. Tenho dito. Muito bem. Tadeu, eu acho que a grande sacada de tudo isso é as pessoas, os profissionais que estão aqui, entenderem que é importantíssimo despertarmos a curiosidade na pessoa que vai trocar uma ideia com você. Se você não conseguir despertar a curiosidade nessa pessoa, você pode ter 150 diplomas. A primeira ponte entre você e essa pessoa é o interesse dela. E aproveitando, quem não é da certificação nível 1, tem uma outra consideração lá de um trecho que eu falo da palestra, que é o quanto a gente comunica via corpo. E a comunicação precisa estar tão alinhada, né? Você falar e sentir que realmente tem a intenção em ajudar outra pessoa é algo tão importante que inúmeras vezes as pessoas a gente consegue realmente tocar o coração da pessoa porque você está ali para ajudar ela. Então, quando você tem, eu ajudo pessoas chegarem melhores aos 40 anos do que aos 20, e você sabe disso, você tem um método, que é uma coisa que a gente discute também na certificação 2, mas você aprendeu de alguma maneira a criar esses passos para a pessoa, a chance de você ampliar a sua carteira de clientes e as pessoas, que é uma outra questão, galera, que é importante a gente saber, que mesmo que essa pessoa não feche um programa, um trabalho com você,
ela precisa ver em você o interesse em querer ajudá-la. Sempre. A gente tem que demonstrar o interesse em ajudar as pessoas, mesmo que não exista o vínculo financeiro. Sim. Nenhuma pessoa é uma ilha. Essa pessoa, se ficar impactada pelo que você falou, tal, ela conhece outras pessoas, ela tem familiares, ela tem amigos, ela tem gente no trabalho, né? E se você resolver um problema comum às pessoas, seja ele dor nas costas, emagrecimento, falta, sedentarismo, obesidade, você, com certeza, essa pessoa vai estar. A lição aqui, pessoal, tá? A ideia é trazer essa coisa de uma forma rápida, assim, sem coisa, né? Essa história toda, ela tem um componente mais amplo, mas é o seguinte, olhe, faça assim, ó, Tadeu, o que eu faço com o que você falou? Fácil. Olha o seu perfil no Instagram, no Facebook, agora, quando acabar a live, e veja se você não está falando de si mesmo na sua bio. Eu aposto 98% de vocês, quem nos acompanha mais, talvez não, está falando de si mesmo. Você fala o seu nome, personal, CREF esse, formado nisso, especialista em bioquímica, pós-graduado e não sei o que lá, tá? E não é isso. Agora imagina, então, e agora usa os exemplos que eu dei, né, a brincadeira da festa e tal, imagina você respondendo para alguém isso em pessoa. Imagina isso. Juliano, o que você faz? Eu sou personal pós-graduado em Fisiologia do Esforço pela Unesp e não sei o que lá, e ganhei o prêmio assim, assim, assado. A pessoa vai pegar o drink dela, vai tomar um gole, vai falar, que legal, e vai sair de perto. Fala, puta cara arrogante do cara. Não perguntei se ele é pós-graduado em porra nenhuma, só queria saber qual é o trabalho dele, o que ele faz na vida. Então pense nisso. Pense se o que está escrito nas suas bios hoje seria uma boa resposta para alguém que te perguntasse o que você faz na rua, na festa, num encontro social. Tá? E se você quiser melhorar isso, primeiro pensa como você molhar. Essa resposta que eu falei, né, o one-liner, você pode usar a vida inteira, cara. Cria ela, decora. Isso aí é usado em empresas, inclusive, né? Que é aquela, sabe aquela história da missão da empresa, não sei o que lá, ninguém sabe. Você vai numa empresa e pergunta qual é a missão da empresa, ninguém sabe. Nenhum funcionário. Tá? Mas assim, cria uma coisa desse tipo, o que a empresa faz? A empresa que você trabalha, o que é? Que faz o quê? Cria um one-liner com esse coisa. Problema, solução e como vai ser bom quando tiver solucionado. Rápido e curto. E coloca na cabeça das pessoas na sua empresa. Seu estúdio lá, se você tem uma academia, se você tem um estúdio, coloca uma assessoria de corrida com outros profissionais, coloca na cabeça deles até eles decorarem e ser isso que eles falam toda vez que alguém pergunta qual é o trabalho deles. Né? E você também tenha um one-liner na sua cabeça do que você faz, realista, verdadeiro, sem exagerar 36 horas, 10 quilos em 36 horas, que é ridículo, e pronto. Isso vai virar o seu discurso e tal, e você vai ver como vai começar a aparecer. O cara que ouviu a resposta pode não ter, mas ele vai conhecer alguém que se interessa. E imediatamente, quando a gente terminar agora, faltam 2 minutos, vai na sua bio, no Instagram, no Facebook, lá você não vai escrever como se fosse uma resposta verbal, é óbvio, né? Mas você vai resumir a ideia central, que é o quê? O problema e a solução. E pode ser o problema, a solução e o benefício. Pode ser. Ajudo mulheres, faço você chegar aos 40 como estava aos 20 e poder curtir a vida da forma que você quiser. Que diferença isso faz na pessoa que vai ler? Pense nisso. A pessoa que está lendo lá, se isso é melhor, pense nisso. Se você achar que não é, não usa. Ninguém está te obrigando a usar nada aqui. Mas pense se não é melhor algo nesse sentido do que CREF, número não sei o que lá, /MG, aquela porra que ninguém tem a mínima ideia do que é, pós-graduado em Fisiologia do Treinamento Resistido, Vigox,
Rômulo, arruma esse negócio. Criador do Vigor, criador do Storm 12. Não fala, ninguém sabe o que é Storm 12. Então, primeiro fala o que o Storm 12 faz pela pessoa e aí você pode, talvez, chamar a atenção dela. Gil, você. Porquês, comos e o que, né, Tadeu? Exatamente. Excelente. Certo? Muito então bom, vamos lá, Tadeu. gente. Excelente tema. One-liner na cabeça. Problema. Essa é a chave do negócio. Ninguém começa a falar alguma coisa sobre o problema. E é isso que atrai a atenção das pessoas. É o problema. É você falar sobre o problema dela. Problema, solução e o ganho. A maravilha que vai ser quando a solução estiver alcançada. Grande abraço. Bom fim de semana. Boa tarde. Terça-feira estaremos novamente aqui com mais um capítulo, mais um episódio. Mais um episódio extraordinário, inédito e imperdível do SBP Toque Carreira. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado. Beijo no coração, turma.